Olá, tudo bom com vocês? Bora falar sobre a parte 2 de La Casa de... La Casa de Papel? Não, La Casa de Papel não! Bora falar sobre a parte 2 de Gossip Girl, essa série que me surpreendeu bastante aí nesses episódios finais, porque a parte 1, bora combinar que não é lá essas coisas, mas eu entendo essa primeira parte da série como uma introdução a esse novo universo dentro de outro universo já existente, mas eu comecei a entender melhor o que eles queriam com algumas coisas pra gente conhecer melhor aí os personagens dessa série na primeira temporada. Ainda não acho que é uma temporada perfeita, maravilhosa e meu Deus, que série incrível, mas depois de tudo que aconteceu aí nessa primeira temporada, depois de tudo que aconteceu no final, eu acredito que a segunda temporada ela será assim impecável, será muito melhor do que essa primeira, justamente porque aparentemente a história tá indo para um rumo que eu queria desde o começo, porém, já tô me antecipando aqui, tá? Se você ainda não assistiu os episódios finais, muito cuidado, pois esse vídeo contém spoilers, então continue assistindo por sua conta e risco, beleza? Já quero começar esse vídeo então falando sobre algo ruim, no caso, que é o trio Julian, Zoya e também Obi. Gente do céu, o que é isso? Sério. Se eles quiserem na segunda temporada diminuir um pouquinho o tempo de tela desses três e colocar mais cenas do Max, da Audrey, do Aki e também da Luna, que eu gosto bastante, olha só, eu não vou reclamar não, tá? A gente consegue ver a plenitude no rostinho de cada um desses personagens do trisal, sabendo que são os melhores personagens dessa série, e eu falo isso com tranquilidade. Mas assim, a Julian é uma personagem que eu tinha gostado bastante na parte 1, e a Zoya era uma personagem que eu não tinha curtido tanto assim, e eu preciso atualizar vocês e dizer que eu tenho gostado bastante da Zoya nesses últimos episódios. Eu acho que o rumo que a personagem tá levando, assim, é bem interessante. Eu gostei dela fazendo amizade com uma menina aí toda doidinha e tal, e dela se conhecer melhor, porque de fato, se você parar pra pensar como a Zoya apareceu desde o comecinho da série, ela sempre está na sombra da Julian, ela não sabe exatamente o que ela quer, o que ela gosta, é aquela garota pobre que chegou no mundo dos ricos e não sabe muito bem como se comportar, ela não concorda com algumas coisas, então ela fica se sentindo um peixinho fora d'água, mas eu comecei a entender um pouquinho mais do lado da personagem com esse negócio de achar que precisava estar do lado da irmã dela a todo custo. Confesso que eu fiquei preocupada em relação à história desse trio aí, principalmente depois que a Julian beijou o Obi e depois escondeu isso, e aí os dois ficaram fingindo que nada tinha acontecido. Nesse meio tempo, o Obi acabou falando que ama a Zoya em uma cena muito vergonha alheia, e a Julian ficava insistindo para os dois ficarem juntos, mesmo sabendo que ainda é apaixonada por ele é apaixonado por ela, e sei lá, ter traído a irmã também. Eu super acho que a Zoya, ela foi meio fura-olho sim com a Julian no começo, só que aí depois eu comecei a achar super errado também o que a Julian tava fazendo com a irmã, então a gente ficou naquela, né? É um trio que está constantemente errando. Mas eu preciso dizer que, olha só, a senhora Vanessa finalmente perdeu a sua coroa de personagem mais insuportável do universo de Gossip Girl e deu a coroa para o Obi. Uhul! Parabéns, Obi, pela conquista alcançada, seu podre insuportável. Meu Deus do céu, gente, que personagem é esse? O Obi, ele me estressa tanto que ele aparece em Gossip Girl e eu já tô revirando meus olhos assim, sabe? Eu já tô com dor no olho de tanto que eu viro por causa desse infeliz. Se ele sumir na segunda temporada, eu não vou me importar, tá? A Julian e a Zoya são personagens que eu gosto, mas personagens que eu acho que elas são chatinhas em alguns momentos, não concordo com algumas coisas. Mas assim, não são personagens que eu odeio como eu odeio o Obi, por exemplo. Eu acho que ele é o pior personagem dessa série. Ele é horrível, ele é manipulador, ele é mentiroso. Ele falou que amava a menina sem amar, entendeu? E aí, depois, mais pra frente também, depois que dá todo aquele rolo
rolo com a Julian, e o pai dela tem um momento que ele vem falar que ama a garota também. Ah, pelo amor de Deus, o Obi é esse personagem que acha que o mundo gira em torno dele, bem Serena van der Woodsen, sabe? Brincadeira, brincadeira. Tadinha da Serena, né? Serena rainha perto desse insuportável podre. Horrível, gente, eu tô com muita raiva, mas muita raiva desse Obi, pelo amor de Deus. Mas assim, eu fiquei bem feliz com a história dessas duas irmãs no final dessa temporada, e eu gosto bastante desse desenvolvimento, porque a gente vê ali elas tretando por causa do Obi, e a Zoya fica muito chateada e começa a falar que ela tá morta, que não é mais irmã, que na verdade não é nada. Mas aí eu fiquei muito feliz que elas deixaram todas as diferenças de lado no momento que a Julian tava precisando, quando rolou todo aquele rolo com o pai dela, que ele é um maluco, um safado. Gente, eu fiquei chocada com essa história, mas eu gostei bastante porque Gossip Girl, enfim, teve um problema real, assim, teve um negócio ali, e eu queria muito ver o desenvolvimento dos adultos também na história, e a gente vai vendo isso cada dia mais presente, com toda essa treta aí com o pai da Julian, e aí a gente entende o pai do Aki, mas aí a gente também vai vendo que os pais desses adolescentes, eles não são tão legais assim, parece que cada um esconde algum segredo. Então eu acredito que daqui pra frente, na segunda temporada, nós teremos outros segredos de outros pais, e eu tô muito empolgada e muito ansiosa pra ver isso daí, hein? Ai, ai, hein, Gossip Girl, tu tem muita coisa pra fazer nessa segunda temporada, tem muita participação especial pra acontecer, e eu mal posso esperar. Mas assim, sobre a Julian, eles pegaram essa parte 2 pra fazer essa bichinha sofrer, né? Oh, meu Deus do céu, quando você achava que o negócio ia dar certo pra ela, aí dava merda de novo. Só algumas coisas que eu achei meio desnecessário, que eu fiquei meio cansada, assim. Eu acho que a história dessas duas, desses três no caso, né, Obi, Julian e também Zoya, meio que saturou em uma temporada só, porque é muito drama e muita coisa que acabou ficando chato. Mas, por exemplo, a Julian tem um momento que ela acaba excluindo o Instagram dela, e eu pensei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? E aí passou um episódio, ela já tava com outro Instagram de novo, e aí eu fiquei pensando, pra que ela excluiu o outro então? Não faz o menor sentido, queria começar do zero. Enfim, eu achei meio desnecessário algumas coisas, sabe? Não tava tão interessada assim em alguns assuntos. Com isso, a gente também entra na história da Luna e da Monet. A Monet é uma personagem que eu ainda não entendi qual que é a dela. Eu acho que ela é uma personagem interessante, mas o roteiro não trabalha isso. Ela sempre fica ali na sombra da Julian, parece que é uma personagem extremamente fútil, que só pensa em redes sociais, nesse tipo de coisa. É uma personagem que não tem uma profundidade, então com isso eu não consigo ter uma simpatia gigantesca pela Monet. Eu acho que ela é muito maldosa e eles poderiam trabalhar mais isso, né? Em vários momentos a série já demonstrou o quanto a Monet é a maior bitch de Gossip Girl, mas ela tá sempre sumindo. Ela aparece, depois ela some, depois ela aparece de novo. E na minha opinião, se eles quisessem mesmo trabalhar um roteiro da hora, a Monet poderia ser a maior vilã dessa nova Gossip Girl, bem Georgina Sparks. A Luna, a gente sente essa maldade nela e ao mesmo tempo ela é fofinha, né? É uma personagem que eu gosto bastante, e eu gostei que nessa parte 2 eles trabalharam um pouquinho aí a amizade dela com o Max, apesar de ter sido muito pouquinho. Eu queria mais, os dois têm muita química em cena e você vê que realmente é uma amizade verdadeira. Eu nem shippei esses dois como um casal não, porque eu acho que de fato é uma coisa bem pura, bem amizade mesmo. A gente percebe que no momento que eles estão precisando de conselho ou que tá acontecendo alguma coisa assim, um sempre vai conversar com o outro e os dois se entendem muito. Eu achei isso muito legal. Achei legal também eles trazerem um par romântico pra Luna. A gente tem esse fazendeiro ou sei lá o que apareceu no final da temporada, então ele quer ir para Nova York, tem essa treta, e aí ela fica confusa, meu Deus,
será que eu quero um relacionamento sério? Será que eu não quero? E agora? E aí, no final das contas, ela fala que não tá procurando nada sério, que não quer que ele vá pra Nova York com ela, mas pra eles continuarem ficando aí quando ela vai pra lá e tal. Eu achei bem legal. E eu acho que eles poderiam trabalhar mais esse tipo de coisa mesmo, sabe? A gente ter esse conhecimento maior da vida da Luna e da Monet, não somente trabalhando no marketing da Julian e sempre ali atrás dela, sabe? Isso começou a saturar muito, mas ao mesmo tempo eu acho interessante eles falarem sobre isso na história dessa série, porque eu acho que essa nova Gossip Girl retrata muito a realidade de hoje em dia, né? Porque eu mesma conheço várias pessoas que se preocupam com redes sociais constantemente e só quer saber de número, se o número tá bom, se não tá, o que as pessoas vão pensar, se tá gordo, se não tá, as pessoas vão falar, não vai, sabe? É uma coisa que existe mesmo, galera. Eu odeio esse tipo de coisa, esse tipo de gente que só pensa em números, números e números me estressa. É muito louco o quanto essa parte 2 conseguiu me surpreender, porque eu achava que a história ia para um caminho e foi para outro completamente diferente. Por exemplo, eu achava que o Rafa seria o grande vilão e que ele ia fazer um monte de merda, mas ele acabou se demitindo e sumiu da série, e aí a gente acabou tendo meio que o pai da Julian como o maior vilão. Eu falei, uau, não esperava por isso, até porque era um personagem que eu gostava. Então a gente também tem essas tretas familiares ali no final, com ele oferecendo dinheiro pro pai da Zoya para poder criar ali a Julian, né, porque ela tá com eles agora. Essa reviravolta da Julian, tá vivendo com a Zoya e com o pai, também foi bem interessante. Eu fico feliz com o crescimento dessa nova Gossip Girl, porque nessa parte 2 a gente consegue ver que todos os personagens, sem exceção nenhuma, né, na verdade talvez a Monet, não sei, porque a gente ainda não conhece ela direito, mas eles têm uma motivação maior, assim, de fato, eles têm algo, têm uma história, têm uma treta, não ficou só nessa coisa fútil, dessa coisa de brigar por brigar, falar por falar, fofocar por fofocar. Com isso, preciso dizer que nós temos o crescimento de um personagem que também me surpreendeu bastante, que é o Aki. Cara, ele até parece outra pessoa, ele começou a falar o que ele tá sentindo, ele começou a se destacar cada vez mais. E o trisal Max, Audrey e Aki é simplesmente a melhor coisa dessa série. Mesmo que Gossip Girl fique ruim, em algum momento eu vou continuar assistindo pelos três, assim. No começo dessa série, eu acho que todo mundo pensou que esse trisal ia puxar pra um lado mais de putaria mesmo, né? Dessa safadeza. Mas não, eu fiquei bem surpresa que o Max, ele se apaixonou mesmo, né? Ele se apegou de fato aos outros dois. Então a gente tem esse momento que eles acabam meio que se separando, eles estão transando ali adoidado, aí de repente o Max, ele tá tentando ficar com outras pessoas, não consegue, não rola aquela coisa, né? Até consegue, mas não, né? E aí ele acaba percebendo que ele queria coisas a mais, ele não queria apenas sexo. Enquanto isso, a Audrey e o Aki estavam descobrindo isso também, porque eles começaram a transar com outras pessoas, achando que era só sexo, e aí chega um momento que eles percebem que, de fato, o Max, ele já fazia parte desse relacionamento, e agora eles são um trio. Achei bem interessante aquela cena, né, do Max falando, colocando pra fora o que ele tava sentindo, falando que ele é descartável, ele se sente assim com todo o rolo que tá acontecendo aí com o divórcio dos pais dele. E aí a gente tem esse momento da Audrey e do Aki pedindo ele em namoro, basicamente, dizendo que se o relacionamento não der certo, não vai dar certo pros três, assim, os três vão separar, a Audrey não vai ficar com o Aki se não der certo, nem nada do gênero. Gente, eu ainda acho que vai dar um rolo, viu? Não vou mentir, não. Eu ainda acho que vai dar alguma confusão com esse trio, porque, né? Mas eu tô achando uma coisa muito fofa. O Max é um personagem muito complexo, pra mim é uma das melhores histórias dessa série, com certeza, ao lado da Audrey também, que tem uma história muito interessante com a mãe dela e tal. Quando esses três estão em cena, eu confesso que eu esqueço da existência da Julian, da Zoya e todo esse drama delas, que é muito chato. E com esse trisal, a gente acabou tendo um momento que eu particularmente não esperava, que aconteceu no episódio 10. Gente, sério, a Dorota apareceu.
A Dorota apareceu, o grito que eu dei, porque apareceu a Dorota, apareceu a filha da Dorota, que está enorme, o marido dela, que eu esqueci o nome agora, mas ele também era da antiga Gossip Girl. A gente teve o Cyrus, que é o padrasto da Blair, e a gente teve a senhora Eleanor Waldorf, a mãe da Blair. E ainda ela citou a Blair várias vezes, disse que se sentiu sozinha por um tempo porque a Blair estava em Paris. Já fiquei imaginando Blair e Chuck Bass e seu filhinho em Paris. Ai, gente, pera, não dá pra mim. Aí a gente também já ficou sabendo que a Eleanor aposentou e os negócios tá tudo com a Blair. Ai, meu Deus do céu, essa série já valeu a pena só por este momento. Blair Waldorf vem na segunda temporada com toda certeza. Mentira, eu acho que não vem, mas ao mesmo tempo eu quero que venha. Meu sonho de princesa é ver a Blair dando conselhos para a Audrey, porque pra mim a Audrey claramente é a... Não vou falar a nova Blair não, porque senão vocês vão me matar. Ninguém vai substituir a Blair, gente, pelo amor de Deus. Mas a Audrey, ela tem muitas características parecidas com a Blair, sim, você querendo ou não, tá? Assim como o Max, pra mim, ele é o Chuck Bass melhorado, tá? Não é o Chuck Bass lá, escroto, tóxico, que a gente conheceu, não, mas ele é uma versão melhorada mesmo, e eu fico muito feliz. Assim como o Aki é o Nate pra mim. Gente, é chocante. Falando então da própria Gossip Girl, né, com os professores ali, eu confesso que é uma situação que em alguns momentos eu gosto, eu acho muito legal saber o que tá acontecendo nos bastidores das postagens que a gente tá acompanhando. Mas em outros momentos eu começo a achar meio tosco, eu começo a achar meio chato, a motivação da Kate pra mim não é legal, mas eu gostei de uma história que não foi bem explorada, mas eu queria que fosse, que é o momento em que eles acabam divulgando todas as fofocas e quem mandou a fofoca. Quando aconteceu isso, no penúltimo episódio, eu pensei, puta merda, agora vai dar merda. Já comecei a lembrar, obviamente, daquela cena em Meninas Malvadas, quando a Regina George, ela vai e joga os negócios tudo ali, todo mundo da escola começa a brigar desesperadamente. A gente acabou tendo isso ali em Gossip Girl, mas foi pouquíssimo. Eu jurava que a treta seria muito maior. Tipo, ter algum segredo que a Audrey postou, que mandou sobre a Julian. Sei lá, alguma coisa assim. Mas não teve, eu achei meio bobo, porque é uma história que eles poderiam ter explorado muito mais, assim. Mas eu acho que esse momento final ali da Julian mandando uma mensagem pra Kate, né, que é a Gossip Girl, falando sobre os segredos, falando sobre ambas se destruírem, assim, a gente pensa, será que vai ter uma guerra? O que vai acontecer? A Julian vai controlar a Gossip Girl agora? Será que finalmente a Julian vai mostrar a verdadeira bitch que tem dentro dela? Porque eu acho que ela tá se segurando muito. A Julian, apesar de ser uma personagem interessante, eu tenho raiva que às vezes ela faz as coisas erradas, ela entra ali na onda da Monet, e a Monet tá super se divertindo, né? Uhul! E aí, de repente, a Julian já tá com aquela cara de coitada, de tipo, meu Deus, o que que eu fiz? Tipo o que aconteceu no final da temporada com a nova namoradinha do Obi, que ela planejou, ela tava se divertindo e tudo, só que aí chega um momento que ela já se arrepende. Então, minha filha, tu se decide. Ou tu é uma bitch, ou tu não é uma bitch. Depois desse final, eu fiquei um pouquinho confusa. Será que a Julian vai ficar se fazendo de boa moça, fingindo que mudou? E por isso que ela chamou ali a amiga da Zoya e chamou toda a comunidade pra festa e toda aquela coisa pra se fingir mesmo e limpar a sua imagem, pelo menos foi isso que eu entendi, só que ali no anônimo, ela vai estar mandando as tretas pra Gossip Girl, ela vai estar mandando as fofocas e ninguém vai saber. Então essa é a forma anônima, né? A Julian se fazendo de boa moça, sendo que na verdade ela tá sendo a grande vilã. Pelo menos foi isso que eu entendi e eu espero que isso aconteça na segunda temporada, porque esse negócio de ou faz maldade e se arrepende e fica nessa coisa já ficou cansativo demais, tá, Julian?
Enfim, gente, eu gostei bastante do final dessa temporada, mas eu ainda confesso que tem momentos que eu acho maçante, tem momentos que eu acho chato, eu me interesso mais por outras histórias e aí eles acabam trabalhando mais histórias que eu não quero, entende? Eu quero ver outras coisas, eu quero ver a Luna, eu quero ver a Monet, eu quero ver meu Trizal, não quero mais a Zoya, não quero o Obi, eu quero que o Obi suma dessa série, é só isso que eu quero. Então vamos aguardar aí a segunda temporada, que eu acredito que vai melhorar bastante. Vamos ver essa primeira temporada como uma grande introdução e a partir de agora Gossip Girl vai começar de verdade, pelo menos eu estou esperando por este momento. Mas e você? O que você achou dessa primeira temporada de Gossip Girl? O que você espera para a segunda temporada? Essa foi a minha opinião. A gente tem outros vídeos aqui nesse canal falando sobre Gossip Girl, tá? Então clique aí nos cards. Mas euzinha vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você concorda comigo, que bom. Se você não concorda comigo, que bom também. Comenta aqui embaixo tudo que você está pensando sobre essa série neste momento, tá? E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá uma olhada se você realmente está inscrito, tá? Porque o YouTube só Jesus Cristo na causa. Aproveita também e dá aquele like maroto que me ajuda bastante e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!